Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, celebramos hoje o dia de Santa Catarina de Alexandria, uma santa mártir virgem da igreja dos seus primórdios no século III, que, como o próprio nome já diz, ela viveu em Alexandria, lá no Egito. Catarina havia de sua conversão, havia de sua entrada na igreja, foi através dos estudos. Catarina, filha de nobres, ela foi educada por um monge, um eremita, chamado Ananias, como nós tivemos o Ananias aqui da primeira leitura de hoje. Ela foi formada por ele, mas ela foi formada por ele não de maneira cristã, mas formada por ele nos estudos filosóficos. Aos 16 anos, então, já Catarina tinha alcançado uma excelente sabedoria, ela era muito inteligente e se destacava na sua época. Ela então teve um sonho. Nesse sonho ela viu uma mulher com um menino no braço, e então esse menino, que é o próprio menino Jesus, disse a Catarina, Catarina chegou, se aproximou dele nesse sonho, sem saber que era o próprio menino Jesus. Ele então disse a ela que ele queria assim ser o esposo dela, ele queria assim estar com ela, mas ele não podia, porque a alma de Catarina estava manchada, a alma de Catarina não pertencia a ele. E ela então, sem entender esse sonho, diante do seu mestre, o monge Ananias, ela sim o partilhou a ele. E então o monge deu a resposta a ela: bom, chegou o momento. Esse que você viu é o próprio menino Jesus, o Deus dos cristãos, o Deus do qual toda a sabedoria converge para ele. E ele não quis aceitar a sua alma como esposa, porque a sua alma não pertence a ele, porque você não é batizada ainda, você não pertence ao povo de Deus. E então Catarina aceita aos 16 anos assim o batismo. Nessa época o pai de Catarina vem a falecer, ficando somente ela e a própria mãe. Mas Catarina não teme o batismo. Depois ela continua se aprofundando nas verdades de fé da igreja que estava nascendo, tinha 300 anos de igreja, e então ela cresce nesse amor para com Jesus, a quem ela queria se unir cada vez mais, e que ela estava descobrindo cada vez mais que ela estudava, que ela então resolve fazer um ato muito heróico. Aos 18 anos, o imperador da época vem visitar Alexandria. E nós sabemos que naquela época os cristãos eram perseguidos, eles não tinham liberdade de culto ainda. E então Catarina resolve, diante de todas as suas argumentações, tentar convencer, através da via do pensamento, o imperador romano. E ela assim o faz. Nesse período também, a mãe de Catarina vem a falecer e ela se vê sozinha, mas ela, da mesma forma como nós temos no Antigo Testamento, a rainha Esther, que se aproxima diante do rei para interceder pelo povo, sabendo que ela poderia ser morta, mas ela vai. Catarina então, animada por esse exemplo e animada por esse amor a Jesus, chega diante do imperador e resolve convencer o imperador de que o cristianismo é a verdadeira religião, de que a Igreja Católica era o único caminho o único caminho para a salvação dele, e que não havia nada de errado daquilo que os cristãos estavam fazendo. E então, sem outra saída, o imperador, ele não consegue argumentar com Catarina, e ele então chama 50 filósofos que ele tinha na sua corte, à sua disposição, para ele consultar, e eles então começam a argumentar
e os 50, um por um, não tem argumento diante de Catarina. Com 18 anos de idade, Catarina consegue que os 50 filósofos da corte do imperador César sejam convertidos. E então o imperador resolve uma última tentativa, tê-la como sua própria esposa. E ele faz esse convite: bom, já que você é inteligente, eu percebo isso em você, por que não ser a minha esposa? Tudo isso que eu tenho, na época o Império Romano era o maior, um dos maiores das nossas civilizações ocidentais. E então Catarina diz: não, a minha alma já pertence a um outro esposo, eu já sou comprometida. E ele então pergunta a ela: realmente você não quer se unir a mim? E ela diz: não, o meu coração pertence a Jesus. E então ele prende Catarina, e como na época ser cristão era um crime, o imperador resolve martirizá-la, junto com todas as pessoas que ela tinha convertido, os filósofos. Nessa época também, nesse processo dela ser presa, ela converteu os próprios carcereiros que estavam lá. E então o imperador inventa uma arma de tortura na época, que é aquela famosa roda cheia de navalhas que tem diante da imagem de Santa Catarina. Várias imagens de Santa Catarina trazem ela com um livro na mão, né? E também com uma roda cheia de navalhas. Santa Catarina então vai ser martirizada dessa maneira, e segundo a legenda dos mártires, essa roda, quando foi tocar o corpo de Catarina, ela quebrou, né? Então esse instrumento de tortura não foi eficaz na vida de Catarina. Então o imperador resolve decapitá-la. E para nós, meus irmãos, celebrar hoje essa história dessa virgem e mártir, né, que se destacou pela sua inteligência, para nós, enquanto povo de Deus, nós precisamos saber que nós necessitamos estudar as coisas da nossa fé. Nós precisamos nos aprofundar mais naquilo que nós cremos, né? Qual foi a última história de santo? Qual foi o último livro de algum santo que você tenha lido, que você tenha assim se aprofundado naquilo? As coisas básicas da nossa fé. Se alguém para você na rua hoje e pergunta coisas simples que estão aí, né, em moda: por que padre não pode casar? Você vai ter a resposta na ponta da língua? Por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia dos cristãos? Qual que é o efeito da Eucaristia em mim? O porquê de cada parte da Santa Missa? Será que nós saberíamos explicar e defender e argumentar na ponta da língua? Quais são os artigos da nossa fé, meus irmãos, que a gente menos sabe? Hoje, segunda-feira, dia de rezar pelas almas dos fiéis falecidos. Por que a gente tem que rezar pelas almas dos fiéis falecidos? Isso vale mesmo? Onde é que está escrito? Foi sempre assim? Será que nós temos argumentos? Será que nós estamos aprofundando nas coisas da nossa fé, nas coisas básicas? Então, meus irmãos, vamos lá. Nesse evangelho de hoje, nós temos a figura da viúva, que deu apenas as 2 moedas que ela tinha para sobreviver, e nós temos os ricos, que deram aquilo que estavam apenas sobrando, né? O nosso tempo é algo muito precioso. O nosso tempo é o nosso grande tesouro. Será que nós temos aproveitado o nosso tempo com coisas que nos levam para Deus? Será que nós temos desperdiçado várias oportunidades que nós temos de estar mais com Deus, de conhecer mais a Deus? Catarina depositou todas as suas moedas nessa tentativa de convencer o imperador e colocou a própria vida em risco, mas ela converteu inúmeras pessoas diante do seu testemunho. Nós precisamos decididamente estar com Jesus, saber mais sobre o tesouro da nossa fé, para que nós possamos amar mais. Quanto mais a gente estuda sobre a nossa própria fé, mais nós amamos aquilo que nós cremos.
Quanto mais nós temos os exemplos vivos dos santos, que nós estudamos, que nós lemos, que nós entramos em contato, mais alimenta em nós o desejo da santidade. Como nos diz o próprio Santo Agostinho, não há melhor maneira de nós assim aspirarmos, desejarmos o martírio, né, do que ver a vida dos mártires, do que ver a vida desses próprios santos. Então que Santa Catarina de Alexandria nos instrua, nos ajude, nos anime a saber cada vez mais e desejar saber cada vez mais as coisas da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.